Meus amigos, eu quero dizer algumas palavras a respeito da morte do ditador cubano Fidel Castro. A primeira coisa que eu quero dizer é que é uma grande alegria ver um tirano, um genocida, um sujeito que escravizou um povo todo, o país inteiro. Não só escravizou as pessoas, escravizou o futuro. Em 59, o futuro de Cuba entrava num túnel negro que dura até agora, né? Em que a felicidade, os projetos de vida, a alegria, tudo aquilo que faz parte de uma vida normal desapareceu para toda a gente cubana. Então, a morte de Fidel Castro é, em primeiro lugar, um momento de superação, né? Porque essa figura tão hedionda, tão sanguinolenta, tão feroz, uma besta selvagem, desapareceu. Mas eu acho que a gente precisa entender a figura de Fidel da perspectiva histórica sem as emoções. Eu que acabei de me emocionar vendo aqui as cenas que eu postei no meu Facebook do filme Cidade Perdida, do Andy Garcia, uma das maravilhas do cinema. Muita poesia ali, muita dor também. Eu acho que eu vou até pôr um link aqui para que as pessoas tenham acesso. Mas, eu estava dizendo, em 59 a gente viveu o auge da Guerra Fria. E as pessoas não se deram conta do que estava acontecendo. O mundo travava um duelo gigante entre o mundo livre e a cortina de ferro. Essas duas expressões são muito próprias para expressar o que acontecia. E aí o que houve? O Fidel, um caudilho, deu golpe e imediatamente foi apoiado pelos soviéticos e logo em sequência puseram os tais mísseis em solo de Cuba, ameaçando diretamente o solo americano. Obviamente que foi um quiprocó e por muito pouco a guerra não estourou. E por conta desse quiprocó todo, Fidel conseguiu uma armadura para sobreviver. Até hoje, para mim, não está muito claro qual foi o acordo que foi feito. Eu acho que tem coisas secretas que não se sabe ainda. Muito provavelmente, uma das coisas desse acordo é que os americanos não mexeriam em Cuba até a morte do ditador. Ele morreu, vamos ver o que vai acontecer agora. De certa forma, os Estados Unidos e o Ocidente como um todo foi cúmplice por essa omissão, por essa covardia de todo o sofrimento que o povo cubano sofreu. Houve uma inexplicável ausência de ação para um ninho de serpente que virou Cuba, o exportador de revolução, um sujeito que espalhou a morte, a guerra, não só na América Latina, mas também no solo africano. É onde pôde. Morreu muita gente por conta desses fascínoras. E por conta disso, ele virou um falso herói das esquerdas. Né? Ele, junto com outro fascínora do mesmo tamanho dele, que era o Che Guevara, esse desgraçado que ao menos morreu cedo. Né? E é preciso entender o que houve. Né? Cuba foi reduzida a uma miséria desgraçada, foi reduzida a uma condição de fazenda de meia dúzia de potentados comunas que lá tomaram conta e ninguém fez nada. E não caiu, não houve reação interna. Também não compreendo porque aquela ditadura tão feroz não teve resistência maior internamente. Em todo lugar as ditaduras têm. A gente viu como morreu Ceausescu. A gente viu como caiu o muro de Berlim. A gente viu o que houve na Praça da Paz Celestial em Pequim, que tem um império mais duro, mais comunista, mas teve resistência. Em Cuba, a pouca resistência que houve foi esmagada de forma violenta e muita gente morreu nas prisões apodrecidas daqueles miseráveis que lá governavam. Então a gente tem que entender isso, como foi. Quer dizer, claro ali que Cuba estava como a Alemanha em 45. Só uma força externa poderia impedir que os maus triunfassem. E os maus, de certa maneira, triunfaram.
E os americanos estão perto, mas ficaram tão longe que provavelmente os acordos com o inimigo soviético sacrificaram a ação. Muita pesquisa a ser feita sobre esse assunto e eu acho que muita coisa não está clara, muita coisa ficou segredo da diplomacia e é preciso aclarar isso aí. É preciso pesquisar. Mas o mundo mudou. A União Soviética caiu, o comunismo foi desmoralizado mais do que nunca. E a grande notícia, Fidel Castro morreu. É para comemorar. Hoje eu tirei o dia para comemorar. Fumei o meu charuto, rememorei, ouvi as belas músicas cubanas. Quer dizer, não dá pra gente deixar de se alegrar quando um demônio como aquele desaparece. E também a gente precisa entender essa assim, imbricação entre a Igreja Católica e o comunismo revolucionário da América Latina, que patrocinou, por exemplo, o golpe da Nicarágua, né? Que até hoje está sob ditadura lá, patrocinou os movimentos guerrilheiros mundo afora, inclusive no Brasil. Boa parte do movimento guerrilheiro no Brasil veio pela mão da Igreja Católica que se comunizou. E parte disso é responsabilidade direta de Fidel Castro, que treinou, que deu apoio político, que armou e deu, sobretudo, o suporte ideológico e a motivação para que aqueles jovens dos anos 60 fossem jogar bomba na esquina e matar inocentes. Temos aqui vários deles vivos, como Zé Disseu, Genuíno, o pessoal do PSDB também tem alguns aí remanescentes dessa época, né? O Gabeira, Franklin Martins, essa gente toda entrou nessa nau furada aí por conta do Fidel Castro, uma figura hipnotizadora que serviu de ícone da propaganda revolucionária daqueles tempos. Eu acho que nós temos que denunciar de maneira forte o que houve. Temos, sobretudo, que reportar o que houve. Não precisa nem denunciar, porque a denúncia é por si só está exposta na própria notícia. Não podemos esconder o que houve. Né? Felizmente o Brasil enfrentou e venceu a insurgência naquele momento. A insurgência armada foi vencida. A insurgência mental não, porque o comunismo tomou conta da universidade, da imprensa, e a gente está vendo que boa parte dos nossos partidos políticos são herdeiros diretos dessa loucura toda. Ainda hoje. Né? O maior político em ação no Brasil é Fernando Henrique Cardoso, que é um ideólogo dessa gente. Né? O outro é o Luiz Inácio Lula da Silva, o chefão do Petrolão e do Mensalão, que deu milhões de dólares dos brasileiros para o regime cubano, que trouxe levas e levas de médicos, alguns dizem que são falsos médicos, para poder arrumar um mecanismo contratual legal para mandar dinheiro para a ilha prisão, para dar oxigênio para Fidel Castro. Um crime contra os brasileiros, naturalmente. Eu aqui digo da minha admiração, do meu gosto pelo povo cubano, pela arte cubana, pela cultura cubana, pelos cubanos em si. Gente alegre, gente cativante. Mas Fidel Castro, não. Fidel Castro não era propriamente cubano, era um demônio na terra. Um grande. Escrevi, não vou dizer de novo aqui. Eu acho que a morte do Fidel Castro dá vamos dizer assim, a oportunidade de acontecer duas coisas que eu acho que vão acontecer. De um lado, da esquerda, vão endeusá-lo mais ainda, fazer do Fidel Castro um segundo Che Guevara, o chefe da revolução, o ícone, o guerreiro, o vencedor e tal. E do outro, nós vamos ter a oportunidade de desmascarar violentamente toda essa pataquada, essa mentira. Então, eu gostei muito da fala do Donald Trump sobre ele. Se resumiu muito bem, é um ditador sanguinário, algo assim, ele disse lá. Pronto, acabou, não tem mais o que dizer dele. Compensação, o Obama botou elogios para cima do ditador, aí não dá. Ainda bem que em boa hora o Donald Trump foi eleito, porque senão essa mentirada aí ia ficar um pouco mais prolongada e mais forte. Quando o Obama entregar o cargo, a brincadeira acabou. As mentiras serão finalmente denunciadas e desmascaradas. Então, meus amigos, o dia de hoje, ou de ontem que ele morreu, né? A anúncio feito na madrugada de hoje, é certamente uma data histórica. Ela não foi uma pessoa comum.
Claro que boa parte dos supostos méritos do Fidel, a sua própria sobrevivência política por tanto tempo, enquanto ditador, tiranete da ilha, se deu às circunstâncias internacionais. Os americanos, se tivessem mãos livres, teriam limpado aquilo lá, tirado o governo fantoche comum e teria propiciado uma abertura democrática lá. Mas não aconteceu. E deixou o olho da serpente lá, que durante décadas alimentou o movimento revolucionário guerrilheiro internacional. Obviamente que os últimos anos do Fidel Castro foram muito patéticos, seu envelhecimento, sua decrepitude crescente ao longo do tempo, aquela queda que ele tomou e quebrou lá um monte de osso na conferência internacional, foi um dos momentos mais hilários e assim, emblemáticos. É um ídolo de barro, tropeça e cai e se quebra todo, se desconjunta. Eu gostei de ver aquela queda. Mas o fato objetivo é que ele sobreviveu muitos anos, toda a vida, até a morte. E isso eu não consigo explicar. Até o Ceausescu foi dependurado num poste em praça pública, despedaçado pela multidão. Era o destino do Fidel Castro. Porque não foi assim? Por que os cubanos não reagiram? Por que os americanos não reagiram? Por que os latino-americanos não reagiram? Por que deixaram Cuba sobreviver debaixo da ditadura? Sobreviver é a palavra, né? Porque o pessoal vivia lá a pão e água. Vive até hoje a pão e água. Espero que agora mude tudo. E Cuba volta a ser a economia próxima que foi no passado. Tem muitas interrogações, mas o principal é que o mal foi extirpado de uma forma natural. E Fidel não volta mais. Ponto. Essa hora deve estar sendo devidamente tratado pela recepção infernal que teve. Satã em pessoa deve estar cuidando da sua recém-chegada presença. Assim deve ser. Meus amigos, eu acho que o povo cubano hoje, eu vi uma cena de TV aí em Miami, é um negócio de festa. Os cubanos que querem, que desejam a liberdade, que querem a prosperidade, que querem voltar a uma vida de convívio pacífico com os países do mundo, tem que comemorar. Eu comemoro. Muita gente da minha relação comemora. Os cubanos da Flórida comemoram. Meus amigos, uma das obrigações que nós temos para com os jovens é ensiná-los devidamente as lições da história. Uma das lições é essa de Cuba, esse capítulo ignominioso da história humana, em que um grupo de acelerados toma um país importante e logram permanecer no poder por 50 anos, sei lá quantos anos mais. Uma coisa inexplicável e que não devia ter acontecido, mas as circunstâncias da vida levaram a isso. Por muito menos, ditadores de outros países pereceram, e rápido. Aqui duraram até morrer, a pena. Mas temos que tirar lições. Temos que estudar, temos que compreender. E hoje temos que festejar. Vou botar na página aqui o link para esse momento importante que o Andy Garcia nos deu com seu filme Cidade Perdida. Meus amigos, Fidel Castro foi-se. Isso é motivo de alegria.